Segundas com Foco, mais uma semana aqui com vocês, nossa 35ª semana de entrega de conteúdo constante, sem parar uma semana sequer. E isso é a Segundas com Foco. Toda segunda-feira aqui ao meio-dia, eu entregando para você sempre um conteúdo de qualidade para fazer a diferença na sua vida. Eu sou Karine Carmo, eu sou mentora de mulheres na construção de disciplina e rotina intencional. E toda segunda eu tenho esse compromisso com você de entregar conteúdo de qualidade, sempre trazendo um tema de mulher para mulher. Um tema para você realmente entender que você pode e deve viver melhor. Hoje vamos falar sobre desaceleração. No momento em que muitas pessoas estão decidindo avançar de qualquer forma, a qualquer preço, eu vou trazer aqui um conteúdo hoje para você entender como você pode crescer sem atropelar os seus sonhos, seus projetos e, sobretudo, suas relações, principalmente familiares. E nós, mulheres, muitas vezes estamos correndo tanto que estamos atropelando relações tão primorosas, que é a relação, muitas vezes, com nossos filhos e com nossos maridos, né? Atropelando aí, inclusive, os nossos casamentos. E vamos falar hoje disso para você entender que desacelerar não é deixar de crescer, que desacelerar não é ter preguiça, tá? Longe disso. E eu vou mostrar aqui como é que essa virada aconteceu na minha vida, porque a maior virada da minha vida aconteceu quando eu decidi desacelerar. O que é desacelerar, no meu ponto de vista? Desacelerar é um ato de coragem, onde você decide, antes de dar o próximo passo, antes de dar aquele próximo passo importante, você olha para dentro e você analisa o que você já tem e o que você já construiu. Muitas vezes a gente quer avançar tão rápido, sem prestar atenção no que a gente tem em relação a relacionamento, em relação a finanças, e a gente acaba atropelando no meio do caminho e não cuidando ou zelando no aquilo que Deus já nos confiou, tá? Então é esse ponto que eu quero que você entenda, que essa desaceleração é para você olhar para dentro e cuidar do que você já tem. Cuidar daquilo que lhe já foi confiado para saber se, a partir desse cuidado com o que você já tem, você está próximo para receber mais, para avançar mais, para crescer mais. Tati, um beijo grande. E, gente, eu quero falar porque, para mim, foi um ponto de virada tão importante. Quem me conhece há mais tempo sabe como era a minha vida passada. E era tudo tão corrido e eu queria crescer tanto, conquistar tantas coisas. E sempre eu tinha uma próxima meta, sempre uma meta mais alta. E isso comprometia muito o meu tempo, porque eu olhava sempre para fora e eu não conseguia cuidar do que já tinha chegado até mim. E aí, gente, quando eu falo de desaceleração, novamente, para quem chegou agora, não é você deixar de crescer. Não é você andar lento, não é isso. É você olhar para si mesma, olhar para aquilo que você já conquistou, cuidar daquilo e a partir daí conseguir dar o próximo passo. Eu quero saber para quem já entrou aqui, Tati, Sueli, você se considera uma mulher acelerada? Você se considera uma mulher acelerada? Eu, gente, não tinha essa consciência. Eu tenho uma voz mansa, eu tenho um passo leve, eu sou gentil e eu nunca entendi que eu poderia ter esse comportamento mais gentil e ser acelerado. Então eu não conseguia entender quando alguém me dizia, principalmente meu marido, que eu estava querendo andar rápido demais. Eu me achava uma mulher calma e que eu queria só o que era para mim. Então eu queria andar mais rápido porque eu sabia que eu conseguia. Eu não entendia como é a consciência, que eu era uma mulher acelerada. E o que que acontece quando você é muito acelerada? Você está sempre focada no próximo passo. Você está sempre focada no que está fora, no que você ainda tem que alcançar, ou naquilo que você ainda tem que aprender. E você não consegue entender que você já aprendeu tantas coisas e que muitas vezes aquilo que você aprendeu você nem floresceu. O que é florescer, Karine, no que você aprende? É transbordar, é ensinar para outras pessoas, é servir as pessoas com o seu conhecimento. É o que eu faço aqui toda segunda-feira. O que é o Segundas com Foco? É um ato de servir. Então, como eu sei que eu já aprendi muita coisa,
Eu quero vender também, mas eu preciso transbordar naquilo que eu já aprendi. E quando a gente está muito acelerado, a gente quer vender, a gente quer bater meta e a gente deixa de servir, de florescer, de cuidar. Então, toda segunda-feira é um compromisso meu onde eu tenho que estudar para transbordar. Onde eu tenho que estudar, independente de ter aqui 10 pessoas, uma pessoa, eu vou entregar esse conteúdo a você. E eu acho que isso é o transbordar. E quando a gente está acelerado, a gente quer sempre vender, ganhar, faturar, não olhando para o que já está ao seu redor, o que você pode ajudar alguém, servir alguém. Então, eu era essa pessoa, eu queria sempre o próximo nível e isso é uma aceleração, sabe por quê? Quando a gente quer sempre o próximo nível, a gente não consegue se contentar, porque a gente tem a impressão que falta sempre algo, que você pode sempre mais. E aí você vira uma pessoa que você não se contenta. E isso vai, gente, para um local de ansiedade e de insatisfação muito fácil. Eu já fui uma pessoa muito insatisfeita porque eu queria sempre o próximo nível. Eu não conseguia comemorar as pequenas conquistas. E a aceleração faz isso com a gente. E aqui eu vou trazer um pouquinho, gente, que eu sempre fui a pessoa movida pelo novo, movida para realizar, movida para conquistar. Eu fui essa pessoa, eu fui treinada para isso. Movida para ter sempre algo a mais. E aí eu me via fazendo o quê, gente? Fazendo. Comprando curso, fazendo. Indo para todas as imersões possíveis, para os eventos possíveis, para poder me encher mais. A aceleração me levava para esse lugar. Eu nunca me sentia pronta para servir alguém, até com o conhecimento que eu já tinha, porque faltava sempre o próximo nível. E a aceleração nos leva para um movimento de olhar para fora e você não consegue ter reconhecimento com o que você já conquistou. Então, como você tem a sensação de sempre faltar, você está sempre na busca do que não tem. Naquela falsa sensação de que falta e que você não é a mulher que você gostaria de ser e que tem pessoas melhores. Isso o comportamento acelerado nos faz. Ele nos tira de um contexto de olhar para dentro, para você olhar para fora e olhar para o que falta. E como eu falei, esse comportamento é perigoso porque pode te levar para um lugar de insatisfação, de ingratidão muito fácil, porque sempre o foco é aquilo que você ainda tem que conquistar. E aí, gente, o que acontecia? Eu vivia sem respirar. Quando a gente corre muito, a gente não enxerga as coisas ao nosso redor. Eu quero saber alguém que é assim. A Sueli falou que está na fase de aprender a desacelerar. Eu fui essa pessoa acelerada. O que é que eu vou trazer aqui, Sueli? Ideias e estratégias, como você conseguir entender que você é acelerada, mas que tem solução esse problema, tá bom? Ari, beijo. E aqui, gente, quais são os sinais, né? Eu sempre trago aqui conteúdo professoral para trazer para vocês solução para o dia a dia de vocês, não só descarregar conteúdo. E quais são os sinais que você está muito acelerada? Como é que eu sei, Karine, que eu estou acelerada? Eu mesma não percebia porque eu sou uma pessoa com a fala mansa, eu sou mais tranquila, então eu não percebia que eu era acelerada. Para mim, o acelerado é aquela pessoa nervosa, estressada, e eu não me via nesse comportamento. Então, quais são os sinais que você já está acelerada? Primeiro sinal, anote quem quiser. Você acorda sempre cansada, mesmo tendo uma noite de sono. Sua sensação é de cansaço eterno. Você nunca está bem, leve, tranquila, sempre cansada. Porque não é um cansaço físico que o sono dá. Você está cansada mentalmente. Essa mente é essa batalha de buscar, de estar insatisfeita que cansa a gente. Não é uma corrida de rua. É interessante, a atividade física me deixa menos cansada. O que cansa a gente, gente? É o que está aqui na nossa mente. É a insatisfação, é o complexo de inferioridade, é a comparação, é isso que desaba a gente. Quando eu tô com alguma aluna em mentoria que eu indico atividade física, ela fala, Karen, mas eu tô cansada. E eu falo pra ela, eu garanto a você que você fazendo uma caminhada, você volta melhor. Esse cansaço, ele é mental, ele é emocional, é esse cansaço que coloca a gente no chão. É esse cansaço. É um dos sinais que você já está acelerada. Outro sinal, você vive no automático, você faz, entrega, resolve,
E a sua vida mesmo, você não consegue perceber ela acontecendo. Passa uma semana, outra, você cumpre várias coisas, paga boleto, pega filho na escola, faz almoço e você vai no automático sem perceber o que você está fazendo. Outro sinal também de aceleração é que você não está 100% em lugar nenhum. Você entra numa live, você já quer sair da live. Você entra numa live, daqui a pouco você está no WhatsApp. Você não consegue finalizar, porque você não consegue desenvolver a atenção plena quando o seu foco é o externo. E quem vive no modo aceleração, o foco sempre é fora de você. E por isso que você não consegue perceber o que você já conquistou, você não consegue comemorar o que você já conquistou, os filhos que você tem, a casa que você tem. Se não é uma casa própria, um aluguel que você consegue honrar, você não consegue perceber. Um carro que era um sonho, hoje você tem, você não percebe que você conquistou porque tem a sensação de uma falta eterna. E você não sabe dizer por que é. E que falta é essa? É tudo emocional e vem desse modo aceleração. Outro sinal também, o emocional sempre instável. Eu percebo muito isso aqui com as minhas alunas. Choram fácil, se irritam fácil, ficam nervosas de uma hora para outra, oscila entre alegria e tristeza, satisfação e insatisfação. Então vive assim como fosse não tem uma rotina emocional, né? As emoções sobem e descem a todo tempo, impaciente e com a sensação que poderia estar fazendo algo mais e por isso que ela está assim. É esse que é o engano. Se eu fizesse tal coisa ou se eu fosse igual a tal pessoa, eu viveria diferente. Mas isso é um engano, gente, da mulher acelerada. E outro sinal que você também está acelerada, você não celebra as conquistas. Isso é muito comum. Eu sei porque eu vivi assim, eu bati uma meta, eu não conseguia vibrar, porque automaticamente eu criava já um desafio maior para mim e parece que eu só conseguia viver dessa forma, com essa adrenalina, com aquela dúvida, será que agora vai, será que agora vai? Eu não conseguia, gente, dia 30, vibrar por uma meta batida. Eu não conseguia. Hoje eu procuro cada cliente que chega, cada live que eu entrego, cada post que eu faço, eu vibro. Meu Deus, eu consegui, é mais um. Eu estou mais perto do que longe. Eu não sou a Karine de uma semana atrás. Eu estou há 35 semanas entregando conteúdo aqui sem parar. Eu não sou a mesma pessoa. Eu acordo às 5, eu treino todo dia. Eu não sou a mesma pessoa. E eu vou, gente, valorizando e vibrando isso aqui, brindando isso aqui. Ontem eu vibrei tanto com a minha corrida. Saímos com a família, fomos comemorar uma medalha que não é uma medalha de pódio, é uma medalha de alguém que concluiu a prova e isso é muito importante. Mas você acha que sempre foi assim? Não, não. Eu acharia que não era bom porque eu tinha que ter subido no pódio. Se eu não subisse, não tinha o que comemorar. Essa era eu. Então a mulher automática, ela não valida as pequenas conquistas, porque ela já acostumou com o que ela tem e ela acha que melhor seria quando ela chegar, que melhor será quando ela chegar no próximo nível e ela não consegue curtir e nem comemorar. E para você perceber, gente, a pessoa que tá assim, ela não tem prazer na rotina dela. Para ela ser bom, tem que acontecer algo muito extraordinário. O simples acordar, treinar, pegar um filho na escola, não é algo comum, é como se todo mundo tivesse. Ela não consegue perceber que isso é o poder de Deus, é a graça de Deus e que ela é abençoada por isso. Então toma muito cuidado, gente, para você não ficar vivendo insatisfeito, esperando o evento extraordinário. O extraordinário já é o que você está vivendo por estar saudável, por ser mãe, por ter filhos. E isso já é algo muito poderoso e extraordinário. E é o sonho, presta atenção, o que você vive é o sonho de muitas pessoas. E você às vezes está ali ainda insatisfeita, achando que mereceria mais, que poderia ter mais. E isso são os sinais de quem está acelerado. Alguém aí se identificou com alguma dessas características? Eu vou repetir. Você acorda cansada mesmo dormindo, é uma sensação de cansaço eterno. Você vive no automático, corre, entrega, mas não percebe o prazer da vida cotidiana acontecendo. Outro sinal, você nunca está 100% aonde você está. Se está em casa, você pensa no trabalho. Se está no trabalho, você pensa nos filhos. Se está no Instagram, você está olhando para alguém e você não quer ser você. Você nunca está
100% em lugar nenhum. O emocional muito estável, alegria, tristeza, irritação, impaciência, as emoções é uma gangorra o dia todo subindo e descendo e tudo te irrita, tudo te gatilha, é um sinal de mulher acelerada e você perde a sensibilidade do momento presente, né? Então, a sua rotina perde o valor, você não reconhece o que você já construiu, não valoriza isso porque está esperando sempre o próximo nível e sua rotina não tem prazer nenhum. É como se fosse algo que você já tem e que não valesse a pena. Sabendo que toda essa transformação que às vezes você quer e que você mira tão alto, ela vai acontecer, gente, na vida diária, na rotina diária. Não vai ser algo extraordinário, não. Vai ser a mudança de comportamento no seu dia a dia. Tá bom? E eu quero trazer para vocês também uma consciência do que é desacelerar, porque possa ser que alguém entenda que desacelerar é você andar devagar. Ou que desacelerar é você parar de sonhar e ser uma pessoa contentada com o que chegar. Não é isso. Eu miro alto, eu tenho metas ousadas e eu estou sendo trabalhada na desaceleração. Karine, então o que seria desacelerar? É você olhar para dentro de você. Antes de você comprar um curso, de você investir em algo novo, tomar alguma decisão. Olhar para dentro de você e fazer um mergulho no que realmente importa para você hoje. Pode ser no resgate de um relacionamento, pode ser na sua vida doméstica ali, na casa, restabelecer ali uma harmonia que se perdeu. Antes de você olhar para fora e bater uma meta de venda, de faturamento, você vai olhar para dentro. E nós, mulheres, com essa questão de querer ser uma mulher muito bem sucedida ou parecer que é, às vezes a gente perde o prazer na vida diária do lar. E eu sempre falo isso com minhas alunas. É o seu maior ministério e ali é o seu case de sucesso. É onde o seu case começa, de sucesso. Nada vale você perder tudo isso para conquistar uma meta financeira. Não vale. Então você vai começar pelo seu lar. Então, gente, desacelerar é você focar no mais importante. Nas mulheres que caminham comigo, que têm família, eu sempre trago esse olhar para a vida familiar, que para mim é a mais importante. E eu não tinha esse olhar, então eu trago para vocês algo que eu já vivi, tá? Focar nesse mais importante, criar uma harmonia ali. E a desaceleração vai permitir que você veja o que você já conquistou. E aí você vendo o que você conquistou, você fazendo aquele ambiente florescer, você vai estar pronta para o mais. Então, todo o ambiente que você está hoje é uma preparação, entenda assim. Quando você se preparar naquele ambiente, entregar o seu melhor, o melhor naquele local que você está, naquela condição financeira que você está, no cuidado do dinheiro que você tem, com o número de filhos que você tem, com o marido que você tem, com a casa que você tem. Quando você conseguir entregar o seu melhor e florescer ali, aí você está sendo capacitada para algo mais. Vocês entendem? Que não tem como queimar etapas. Se a gente tentar pular, algo vai puxar porque a gente não está habilitada. Vocês conseguem perceber? Porque tantas mulheres avançam muito e às vezes ficam sozinhas e não sabem onde erraram. Eu acho que às vezes é a vontade de fazer pelo seu próprio braço e você acaba não percebendo o que já é seu. Então, é um cuidado em todos os detalhes. E na mentoria eu falo muito disso, né? Vamos organizar a nossa casa, vamos colocar a nossa vida em ordem, a casa em ordem, gavetas em ordem, bolsa em ordem, saúde em ordem. Se colocar em ordem. Depois que você se colocar em ordem como mulher, você vai começar a colocar em ordem a sua casa. Uma mulher corrida, ela não consegue fazer isso. E aí ela vai organizar bolsa, dinheiro, como é que ela bota esse dinheiro na bolsa, as contas, as finanças, o que é que ela já comprou de curso que não fez, por que comprou, se ainda dá tempo de fazer ou não, montar um cronograma para poder fazer esses cursos, que livro começou a ler e parou, a ordem, você vai começar ali, nesse lugar. Depois desse lugar, você vai começar a organizar a sua casa, o ambiente externo. E aí sim, você vai estar pronta para o nível que você disse que quer alcançar. Com certeza. Estão me ouvindo bem? Isso é desacelerar. Desacelerar não é parar. Desacelerar é cuidar do que se tem. E uma mulher corrida, ela não percebe, ela não tem tempo de fazer esse mergulho para o interior dela. Então, o convite que eu faço a vocês hoje, vocês vão começar hoje a olhar a vida de vocês com um detalhe que vocês nunca olharam.
Vocês vão olhar tudo, finanças, relacionamento, com filho, com marido, o que é que está fora de ordem. E aí vocês vão começar a cuidar disso aí para vocês atingirem, gente, esse lugar que vocês dizem que querem, mas que muitas vezes não sabem desenhar para mim o que querem. Estão insatisfeitos, mas não sabem por quê. E um ponto importante, por onde começar? Eu já dei aqui o spoiler, né? Por onde começar a desacelerar? Por você mesma, né? Um mergulho em você, nas suas coisas, na sua bolsa, nas suas finanças, nos seus projetos. Estão caminhando, estão andando, estão parados, estão trazendo mais frustração ou realização? Isso é desacelerar. Muito bem, a Ari falou que acelerar parece estar sempre ocupada, mas não tem resultado. Ocupação sem resultado, gente, é só tempo perdido. Toda ocupação tem que trazer um resultado. Se você passa um dia arrumando um armário, tem que ficar um armário impecável no final do dia, né? Se você quer organizar suas finanças, você tem que ter o quê? Dinheiro investido, tem que ter dinheiro na conta, senão é uma ocupação que não traz retorno. É uma perda de tempo. Então, por onde começar a desacelerar? Prestem atenção. Vocês agora vão prestar atenção, a partir de hoje, nos seus pensamentos. Só uma mulher que não é acelerada, ela consegue. Gente, o que é que eu penso a maior parte do tempo do meu dia? São pensamentos que me aproximam desse lugar que eu digo que eu quero chegar ou não? São pensamentos de comparação, de baixa estima? Quais são os meus pensamentos? É um ponto importante para quem é acelerada. Parar e começar a pensar nessa qualidade dos seus pensamentos. Segundo, olhar para o que você já tem. E eu tenho certeza que você tem muitas coisas, deve ter aí muita roupa, muita coisa que você nem sabe que tem. Cozinha, armário, despensa. É final de ano, é um momento excelente. Vamos arrumar nossas coisas, cuidar das nossas coisas, o que não usa, passar adiante. E quando for comprar, avaliar se realmente é aquilo que você quer para você não comprar no imediato. Então, reduzir o seu ritmo avaliando a qualidade dos seus pensamentos. Segundo, olhar para o que você já tem. Relacionamentos, trabalho, conquistas. O que é que você já conquistou? Tenho certeza que foram muitas coisas. Conquista, rotina, como é que é essa rotina hoje? Seu lar, como é que está esse lar? Tem coisa quebrada, fora do lugar que você deixou porque você está ocupada? Afinal, eu estou ocupada, que é uma mentira. Então, hoje você vai olhar seus processos internos, como é que está o seu emocional, a qualidade do que você pensa, a qualidade do que você fala. Quando você encontra com alguém, o que é que você conversa? Você permite ainda estar no meio de pessoas que não te somam, que falam de outras? Como é que é a sua vida? Avalie isso hoje. Isso vai exigir de você uma atenção plena na sua vida. E você vai ter muitos insights, eu tenho certeza disso. Quando você nutre o que você já tem, você vai ter o crescimento que você quer. Mas primeiro, você vai nutrir o que você tem para você mostrar a si mesma que você tem capacidade do mais. Senão esse mais vai chegar, você não vai perceber, você não vai dar conta dele. Tá certo? E aí você vai agora, gente, que é muito difícil para muita mulher, a partir de hoje, dia 24 de novembro, você vai parar de dizer sim para tudo. Porque a clareza ela vai exigir de você um filtro. Quando você fizer esse mergulho interno, como eu falei, analisar tudo, você vai ter clareza e vai começar a dizer não para algumas coisas. Para alguns tipos de pensamento, para alguns tipos de relacionamento, para alguns tipos de comida, para alguns tipos de ambiente. Você vai ficar mais seletivo, você vai perceber. As pessoas vão estranhar, mas você vai ficar mais seletivo, você não vai estar em todo lugar. Você vai escolher e antes de aceitar e dizer um sim, faz sentido para a vida que eu quero levar? É isso mesmo que eu quero? Você vai ficar mais seletiva. E outra coisa que você vai fazer também, estou dando uma aula aqui, tá? Nos próximos 90 dias, você vai escolher 3 prioridades na sua vida, tá bom? Você vai escolher 3 hábitos e vai começar a desenvolver. Karine, mas eu não consigo escolher um hábito agora, então escolha um que você tem que você vai eliminar. Um que você tem, você fala, gente, esse hábito nada a ver, por que eu faço isso? Um exemplo, levar celular para a cama, não é para ficar na cama rolando ali antes de dormir. Então, se você não consegue colocar um hábito novo, elimine um que você vê que não tem nada a ver, que não vai te aproximar para onde você quer chegar. Ou você cria 3, ou você elimina um que for melhor para você, mas toma essa decisão. E outra coisa, gente, 3 renunciais. Você vai, nos próximos 90 dias, renunciar 3 coisas que você vê que não
te levam para o lugar que você quer. E renunciar exige o quê, gente? Atenção plena. Mulher acelerada não renuncia, ela nem sabe o que é que ela não quer. Não dá tempo, é tão corrido que ela não sabe o que é que ela não quer. Então, recapitulando aqui, próximo 90 dias, 3 prioridades, 3 hábitos que você vai criar. Se não conseguir criar 3, elimine um, o pior de todos. Pode ser um hábito de alimentação, pode ser um hábito de horário de dormir, pode ser um hábito do que fala, pode ser um hábito de um ambiente que você frequenta, que você vê que não tem nada a ver. Você vai ou criar 3 hábitos ou eliminar um. E vai renunciar a 3 coisas que envolvem ambiente, pessoas, comportamento. O crescimento, gente, exige renunciar. Se você não tem renunciado coisas, você está estagnada. Se você não tem renunciado coisas, você está estagnada. Preste atenção nisso aqui. Avalie. Se você está fazendo tudo igual, correndo e não renuncia a nada, você não está avançando. Está ocupada, acelerada, correndo, sobrecarregada, mas avanço não está acontecendo. Avanço exige renunciar. E aí escolha qual é a sua renúncia, as 3 renúncias que você vai fazer. Cara, eu não vou conseguir. Se você quiser avançar, você vai conseguir. Você vai ter abstinência, mas você vai conseguir renunciar. E, gente, outra coisa que é muito importante, que eu falo muito na mentoria, né? Desacelerar é muito importante, né? Todo comportamento novo, que é difícil, é muito bom quando você tem alguém para te guiar. Por isso que a mentoria é tão importante. Alguém que já traçou aquele caminho, que já viveu tudo isso aí. Gente, o que eu falo aqui, eu já vivi tudo isso. Renúncia, abstinência, ambientes, pessoas que eu gostava. E precisei deixar para trás. Cara, isso te custou muito, me custou muito. Mas eu precisava fazer, mas me custa. Algumas me custam até hoje. Porque eu gostava da pessoa, mas eu precisei deixar para trás. Pessoas, ambientes, comportamentos. Por que eu corri ontem e hoje eu fui treinar? Porque eu falei, gente, é muito para mim, né? Eu jamais faria isso. Se eu corri domingo, eu repousava na segunda. E essa pessoa que vai na segunda? Como é que ela é? É a carinha nova. Vocês estão entendendo? É o desafio. Não fiz tudo, não corri a mesma quantidade, né? Mas um comportamento novo que eu resolvi manter. E eu resolvi agora não faltar treino dia nenhum. Eu malho de segunda a sábado, todos os dias. Aconteça o que acontecer, só em caso de doença minha ou de filho. Mas é algo que eu não negocio mais. Já venci essa barreira de negociar. Mas eu malhava 3 vezes. Aí mudei para 4, mudei para 5. E hoje em dia são 6 de maneira negociável. Hoje eu já vou no automático para o hábito novo. Vocês estão entendendo? Agora a renúncia, gente, faz parte do processo. Se não estiver disposto a renunciar, você vai ter que viver essa vida que você está vivendo hoje. Porque esse novo não vai te dar garantias e aí o seu cérebro vai querer te levar, te manter aí porque já é conhecido. E aí, entre não ter garantia e ter o ruim conhecido, a mente vai querer que você fique no ruim conhecido. Mas você vai decidir avançar para o novo sem garantia. A garantia é o poder de Deus na sua vida e você decidir e querer fazer algo bom para você e para sua família, né? Que quando a gente muda toda a nossa geração. Então, quando eu falo do guia, é o mentor, é alguém que já viveu e que pode te guiar, te acelerar. Para mim, mentoria é isso. Então, se essa aula fez sentido para você, você entendeu, gente, eu queria caminhar com você, Karine, ou eu queria entender mais da mentoria, forma de pagamento, número de sessões, me manda uma mensagem pelo direct com a palavra desacelerar, que vai ser um prazer caminhar com você na mentoria e disciplina. Estamos na Black, com a condição sensacional, pagamento com Pix parcelado, qualquer pessoa consegue fazer, se quiser, consegue fazer, tá bom? Um beijo, foi um prazer estar com você. Desejo um dia sensacional, de muito insight e que essa live tenha sido realmente uma virada que você precisava na sua vida para viver melhor, tá bom? Um beijo!